Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática, a nossa videoaula de matemática desta semana. E hoje nós vamos tratar sobre um tema que vocês já conhecem, só que não foi estudado esse ano ainda, tá certo? Que é a noção. Depois de termos a noção do que é unidade, do que é dezena, centena e unidade de milhar, nós vamos também trabalhar um pouquinho hoje sobre os números ímpares e os números pares e números ímpares. E nesse momento eu convido você para que você abra o seu livro na página 138. Mas afinal, tia Viviane, às vezes eu falo automaticamente que determinado número ele é ímpar. E também, às vezes, da mesma forma, automaticamente eu falo, olha, tal número é par. Mas, afinal, o que são números pares e números ímpares? O nosso texto da página 138, ele nos diz o seguinte. De início, ele nos traz aqui, duas imagens de dois grupinhos, de dois elementos, de dois objetos. O primeiro objeto são brincos e o outro objeto são meias. O texto fala que esses objetos estão agrupados em pares. Cada par é formado por dois elementos. Então, afinal de contas, o que são números pares e números ímpares? Um número par é quando temos uma quantidade de elementos agrupados 2 a 2 e não sobra nada. Ou seja, números pares são aqueles números, são grupos, na verdade, são grupos compostos por dois elementos. A partir de dois elementos, a partir de dois objetos, possa ser lápis, possa ser brincos. Existem alguns objetos que são vendidos em pares, como brincos, como sapatos, como meias, e esses objetos eles são vendidos em pares. Então, pares são, na verdade, grupos de dois elementos. Então, nós temos aí no nosso livro que os números pares, eles sempre terminam em 0, em 2. Isso, na verdade, é uma dica que o nosso livro traz pra gente, tá? Que através dessa dica nós podemos identificar mais fácil quando nós observamos um número. Então, por exemplo, se existe um número e ele termina em 0, termina em 2, termina em 4, ou em 6, ou em 8, eu sei que esse número é um número par. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de elementos. Trouxe aqui objetos que são encontrados facilmente. São os que eu tenho na minha casa, na verdade. E eu tenho aqui dois conjuntos de marcadores de texto, tá certo? Vejam, pessoal, que aqui eu tenho dois conjuntos de marca-textos. Então, quando eu junto ao total, eu tenho quantos marca-textos? 4. Isso mesmo. Eu tenho 4 marca-textos. Porém, eles podem tranquilamente ser separados em grupos de 2 elementos, ou seja, separados em pares. Então, o número 4 é um número par, o número 6, o número 2, o número 8. E todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são números pares. Entenderam, pessoal? Ficou claro? Dá para identificar um número par quando encontrar agora no nosso dia a dia? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entre em contato com tia Viviane, tá certo? Agora, vamos ver como se caracterizam os números ímpares. Os números pares, nós já sabemos que são aqueles números que terminam em 0, 2, 4 e 8 e podem ser separados em grupos de 2. E os números ímpares? Qual é a diferença entre os números ímpares e os números pares? E a definição
também está aí no livro. O número é ímpar quando temos uma quantidade de elementos agrupados 2 a 2 e sobra um elemento. Nos números pares, quando nós pegamos aquele número, decompomos ele, tá certo? E vamos formar com aquela quantidade, com aquele número, grupos de 2, sempre vai sobrar um elemento que vai ficar sem fazer par, sem ser feito par, tá certo? Vou dar um exemplo aqui das tesouras, tá bom? Eu tenho aqui 3 tesouras. Estão vendo aqui? Tenho 3 tesouras. Aí eu digo, por exemplo, em sala de aula, ou vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, para que o assunto possa ser fixado melhor. Aí eu digo, meus amores, eu agora quero que vocês dividam esses objetos que está na minha mão em pares. Eu já sei que pares são grupo de quantos elementos? De 2 elementos. Então, olha, eu vou aqui fazer um par. E como é que eu faço esse par? Eu não faço, porque só tenho 3 unidades. Então, esse elemento aqui sobra. Então, o número 3, ele também é um número ímpar. Da mesma forma que o número 5. Vejam aí que nós temos no livro a imagem de 5 chapéus. Que se nesse caso eu pedisse para vocês fazerem pares, grupos, formarem pares com essa quantidade de objetos que tem aí, vocês iam perceber que ia ficar sobrando um chapéu sem conseguir ser feito par. Por quê? Porque os números ímpares sempre sobra um elemento. Fica um elemento ali sozinho sem conseguir fazer o par, porque não tem o par para ele, tá certo? Então, são números ímpares aqueles que são terminados em 1. É um número ímpar. Ele está lá sozinho, isolado. Ele não tem um par. Então, ele é um número ímpar, tá certo? O 3 também, como exemplifiquei com as tesouras. Também o número 5, como está exemplificado com o chapéu. O número 7 e o número 9, tá certo? O número 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. E qualquer número que seja terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 também são números ímpares. Por exemplo, o número 27. Quando eu vejo o número 27, por mais que ele seja um número maior, ele é terminado em 7. E eu já tenho a dica aqui, que todo número terminado em 7, ele é um número ímpar. Então, o número 27, ele é um número ímpar. Da mesma forma, acontece com 39, com 21, com 33, com 45, termina em 5, termina em 3, termina em 9, termina em 1. Sabemos que é um número ímpar. Ok, pessoal? E aí, meus amores, o que acharam? Essa aula é uma aula de introdução, tá bom? Nós ainda vamos ver sempre no nosso cotidiano, na rotina de nossas aulas, nós vamos ver mais um pouco sobre esse tema. Mas deu para entender direitinho? Deu para identificar o que são números ímpares e números pares? Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês quanto a esse assunto. Tá certo? Nós temos aí uma atividade que ela começa na página 138 e ela termina na página 139, relacionada a este tema, números pares e números ímpares. Então, vocês já podem começar a fazer essa atividade, tá certo? Vocês vão começar a fazer essa atividade hoje e terminam amanhã. E depois mandam a foto para a tia Viviane, tá certo? Essa atividade pode ser feita dia 14 e dia 15, ok? E sexta-feira nós faremos a correção oral durante nossa aula por videoconferência dessa atividade. Combinado, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula de matemática desta semana. Espero que todos estejam bem, se cuidando, estudando, tirando aquela horinha que nós combinamos para realizar uma leitura,
para estudar os assuntos, revisar os assuntos que vocês estão vendo durante nossas videoaulas e nossas aulas por videoconferência. Tá bom, meus queridos? Então, agradeço a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo da professora de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!